o que eu quero que vocês prestem atenção? Considerando que o edital, ele geralmente, o edital de um concurso ou de um processo seletivo, ele apresenta muitos conteúdos, né? E dependendo do tempo entre o lançamento do edital e a prova, então às vezes não dá tempo de você estudar todos aqueles conteúdos, né? Então você vai estudar aquilo que der. Então, aproveitando isso, então aqui eu coloquei alguns macetes, né, que você deve observar na hora de responder a sua prova. Então aqui eu coloquei uma observação em preto, quero que vocês prestem bem atenção, tá? Então olha só, muito cuidado com essas palavras na hora de responder as questões. Então o que eu quero que você observe? Se você der uma lida na LDB, no primeiro artigo, lá está dizendo que a educação, ela abrange os processos formativos, ou seja, a educação ela é abrangente. Então ela é abrangente, ela é ampla. Então algumas palavras não serão resposta de concurso. Por quê? Porque elas limitam a educação, e a educação ela não é limitada, ela é abrangente. Então palavras como unilateral, que dá a ideia de impreciso, somente, complexo, moldar, né? Quero moldar o aluno. Isso não existe, né? Se o aluno ele é livre, se ele tem autonomia, ele não será moldado. Único, reproduzir, conteudista, meritocracia, cuidado com esse termo, né? Apenas, exclusivo, transmissor, transmissão, autoridade máxima, exclusivamente, controle, quantitativo. Toda que eu coloquei, depende do contexto. Idêntico, depende do contexto. E sempre, aqui eu coloquei algumas. Então, essas palavras, se elas estiverem na alternativa ou no item ao qual você está analisando, dificilmente essas serão respostas, a não ser que ele peça a alternativa errada ou peça o item exceto. Então, ou seja, ele quer o item errado. Então, se ele pediu o item errado, então essas palavras, né, elas estarão na resposta. Agora, se a questão pedir a alternativa correta, essas palavras, elas não serão resposta. Então é importante você prestar bem atenção nisso. Ou seja, você não está estudando o conteúdo, você está vendo um macete, né? Então, apareceu essas palavras, você não vai marcar ela como resposta, você não vai considerar o item como verdadeiro. Ele será falso, ok? Mesmo que esteja escrito muitas coisas bonitas antes ou depois, ainda assim será errado. Ok? Agora, palavras que serão respostas. Então aqui eu coloquei alguns macetes. Termos que dão a ideia de inclusão de todos. Por quê? Porque a educação é voltada para todos, independente de raça, independente de sexo, independente de orientação sexual, independente de religião, independente se o aluno tem alguma deficiência, então ela é para todos. Então, termos que dão a ideia de inclusão para todos, esse termo mediador, que é a tendência que a gente vive no momento, ou seja, aquele processo de mediação. Professor, aluno, aluno. Palavrinhas diálogo, crítico, social. São palavras que geralmente estão nas respostas. E agora eu quero que vocês prestem atenção nesse último. Aqui eu coloquei somente, único, apenas, entre outras. Só que se aparecer não apenas, pode ser resposta. Não somente, pode ser resposta. Não é único. Então, esses termos acompanhado da palavra não indica uma possível resposta. Não apenas considero aquele momento, não somente indo por esse caminho, ou seja, esse não somente, ele permite que você explore outras opções, outras possibilidades. Então, por isso que os termos não apenas, não somente, não é único, entre outros, nesse contexto, nesse viés, eles poderão ser resposta. Agora, se tiver sozinho, somente, único, meritocracia, apenas, né? Se tiver desta maneira, que um outro sempre, aí sim ele não será resposta. Ok? Então, para hoje, esse é o macete, né? As palavras. Prestar bem atenção nas palavras, se elas estiverem sozinhas, dentro de uma frase, mesmo que tenha um contexto bonito, mas ela está expressando somente algo, somente alguma coisa, sempre será assim, apenas dessa maneira, só é assim, então não será a resposta esse item. Ok?